por que, como e quando me exercitar na gravidez. Nós sabemos que o exercício físico, o movimento, é vida e todos nós deveríamos nos movimentar, deveríamos nos exercitar como um hábito de vida saudável. O sedentarismo é um mal no século atual e a gente sabe que o uso excessivo de celular, o posicionamento o tempo inteiro sentadas, pode nos levar a várias doenças como diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade. Então, doenças não somente da ordem física, mas também da ordem emocional. E durante a gravidez, isso se torna um grande desafio, porque nós podemos ter muitos mitos associados à prática de exercícios. E antes de falar sobre esses mitos, eu quero trazer para vocês um conceito que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Apesar de muitas pessoas acharem que é a mesma coisa, não é. A atividade física é qualquer atividade que você faça com o seu corpo. Então, quando você, por exemplo, está limpando a sua casa, está passando pano, está varrendo, está lavando um copo, está escovando seu dente, está andando para ir para o trabalho, isso tudo é atividade física. Exercício físico é toda atividade física que envolve uma certa dosagem. Então, quando você faz a atividade de forma sistematizada, com uma duração específica, com uma frequência, com uma carga, aí você está fazendo um exercício físico. E na gravidez, nós queremos atividade física e na gravidez nós queremos exercício físico. Todas as gestantes deveriam se exercitar, a não ser que tenham contraindicações específicas. Vejam bem, existem vários mitos acerca da realização de exercícios físicos na gravidez. Quantas gestantes ficam sentadas, ficam paradas, sedentárias, porque elas têm medo de aborto, porque têm medo do bebê nascer pequeno, porque têm medo do parto acontecer antes do tempo. Então eu enumerei aqui alguns dos principais mitos que eu escuto na prática clínica, que afastam as gestantes dos exercícios, quando na verdade isso não deveria acontecer. Veja se você acha que algum desses mitos aqui é verdade. Primeiro mito: o bebê pode nascer com uma má formação se eu fizer determinado tipo de exercício. Outro mito: a bolsa pode romper antes do tempo. Outro: o parto pode adiantar, meu bebê pode nascer prematuro. Ou posso ter um aborto se eu me exercitar. Gente, isso daí é todo dia. Ontem mesmo atendi uma gestante que era fisicamente ativa, praticante de crossfit, fazia exercício físico 5 vezes por semana e ela falou: Sabrina, tem 3 meses que eu não faço. Porque assim que eu descobri a gravidez, eu comecei a ter muitas cólicas e eu fiquei insegura. E aí ela falou que não faz exercício físico, no entanto, ela é uma pessoa que está vivendo um estresse exagerado porque ela teve um aborto há pouco tempo, antes de engravidar, então ela ficou com medo de um novo aborto e acabou indo para o sedentarismo. E essas cólicas, gente, não quer dizer que a mulher está com cólica no primeiro trimestre, que ela vai abortar. As cólicas, elas podem acontecer e se o ultrassom está normal, se não está tendo nenhum tipo de sangramento, se o pré-natal está todo normal, cólica isoladamente não é motivo de não se exercitar. Existem diversas modalidades de exercícios. Então eu falei com ela, você estava sentada sentindo cólica. Você experimentou fazer uma caminhada e ver se a cólica ia aumentar? Porque às vezes ia diminuir. Você experimentou fazer um pilates, fazer exercícios de mobilidade, de alongamento? Ela, nossa, nem pensei nisso. Pois é, o que será que é mais maléfico? Ficar sentada, gente, o dia inteiro na frente da televisão ou mesmo trabalhando? Ou será que se exercitar, estou falando de uma situação que não havia risco, ou se exercitar, E de forma alguma, a gente quer trazer culpa para a mulher que está sedentária, não é essa a intenção. Mas a gente quer desmistificar o exercício físico como um risco. Se ele é bem monitorado, se a gente está dentro dos parâmetros seguros, que é o que eu vou falar para vocês, ele diminui o risco, inclusive de aborto. Então existe muito mito. Olha, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, os mitos não estão presentes somente na população leiga. Os mitos estão presentes, inclusive, entre os profissionais de saúde. É como se exercício fosse arriscado, quando na verdade o sedentarismo oferece muito mais risco do que
o exercício físico. E o último mito que eu coloquei aqui é: meu bebê pode nascer pequeno ou ter problemas de desenvolvimento. Então, eu já tive pacientes que tem o bebê com percentil, né, normal, com peso normal, mas que é um peso mais para menor, mas dentro da normalidade. Às vezes que estão com o abdômen aparentemente pequeno, mas que no pré-natal estão com o tamanho normal. Mas o leigo, às vezes até o marido, a mãe, a tia, a avó, vira e fala assim: minha filha, mas sua barriga está muito pequena, esse menino não está crescendo, você ainda está indo para academia, vai gastar energia. Não pode, você tem que comer para 2. Então isso, né, infelizmente ainda existe. Não quer dizer que o tamanho aparente da barriga é pequeno. Não quer dizer que esse bebê está com um peso menor, mas está com peso adequado. Não quer dizer que a mulher não possa se exercitar, obviamente, dentro dos parâmetros seguros para gestação. Gente, os benefícios dos exercícios na gravidez, eles não são somente para a mãe. É muito legal isso, porque o bebê, ele também tem benefícios. Então, primeiro eu vou falar dos benefícios maternos, que incluem diminuição da pré-eclâmpsia, que é uma condição de saúde, uma doença gestacional, né, que a gente podendo prevenir, maravilhoso, porque pode trazer consequências para a mãe e para o bebê. Então, quem se exercita tem menor risco de pré-eclâmpsia, menor hipertensão, menor ocorrência de diabetes gestacional, tem uma diminuição da severidade de dores. Então, é muito comum a gente ver gestantes que chegam e que não tem dor porque estão fazendo exercício. Às vezes tem tudo para sentir dor. Às vezes fala assim: Sabrina, antes de eu engravidar eu sentia muita dor, mas na gravidez você acredita que eu tô melhor? Na hora que eu vou ver, é porque eu comecei um exercício físico. Agora, se você faz exercício físico e mesmo assim está sentindo dor, especialmente se você sai do exercício com dor, sai da academia, do pilates, de onde quer que você vá, sai com dor, sinal de alerta. É preciso avaliar, né, com o fisioterapeuta para adequar esse exercício. Fale isso para o profissional que está te acompanhando, porque às vezes ele ali mesmo vai adaptar algum exercício para que você não tenha dor. Além disso, quem se exercita controla peso, a gente sabe disso, tem menos ansiedade, menos depressão, melhora a autoestima, tem um condicionamento melhor, inclusive cardiovascular, isso é muito bom, né? Porque até para a resistência dela, não para o momento do parto, gente, mas para o pós. A gente tem que lembrar que os primeiros anos de vida dos nossos filhos demanda muito da gente. São noites mal dormidas, você vai brincar no chão, se Deus quiser, você vai agachar e levantar toda hora. Então imagina você não conseguir cuidar do seu filho ou se entregar a isso inteiramente, porque você sente dor, porque você sente fraqueza, porque tudo que você faz está difícil. Então esse cuidado com o condicionamento tem que começar, né, de preferência até antes da gravidez. Quem se exercita tem menos chance de cesárea. A mulher chega para mim: Sabrina, vim para me preparar para o parto. Eu falo: você faz exercício físico? Não. Eu falo: então a primeira coisa é matricular no exercício físico ou começar uma caminhada. Nós vamos falar das modalidades. Por quê? No meu ponto de vista, você olhar só para o assoalho pélvico e não olhar para o integral não vai ser bom. O exercício tem inúmeros benefícios. Um não elimina o outro, né? O exercício físico geral não elimina o exercício da pelve e o da pelve não elimina o geral. É um conjunto, mas no meu ponto de vista você tem que ir do geral para o específico. É preciso fazer o geral, a não ser que tenha mesmo uma contraindicação. Quem é fisicamente ativa tende a ter uma duração da fase de dilatação do colo do útero, que é a primeira fase do trabalho de parto, menor, e tende a precisar menos de instrumentos para retirada do bebê, como por exemplo o fórceps. Além disso, tende a ter uma melhor recuperação após o parto. E para o bebê? Vejam só, o bebê tem um avanço na maturação neurocomportamental. O bebê nasce com uma porcentagem melhor de gordura corporal e os bebês das mães que se exercitam tendem a ter menos macrosomia. O que é macrosomia? Um bebê que é muito grande, que é excessivamente grande. Então, o bebê, eu costumo falar que o bebê nasce fit. É um bebê que tem um melhor percentual de gordura. Não é fantástico isso? Os benefícios se estendem para o nosso bebê. Melhor tolerância ao estresse. E ao contrário do que as pessoas pensam,
As mulheres que se exercitam tendem a ter menos bebês prematuros do que as mulheres que estão sedentárias. Então, não tem aquele pensamento, tem muita gente que fala assim, agora eu já estou chegando na 34ª, 35ª, como eu não arrumei o quartinho ainda, tá tudo fora do lugar, ainda não quero que nasça e vou parar a academia. Gente, não é hora de parar a academia. Academia, exercício físico, você vai fazer até o dia do parto, de preferência, até o final. Não tem que parar porque tá chegando no final e eu não quero que nasça. O exercício por si só, ele não vai induzir o seu parto. Ele só vai acelerar o processo se você já estiver em trabalho de parto. Se seu parto já começou, aí você vai se exercitar, aí sim, pode haver aumento das contrações, pode haver aumento da dilatação, mas se você não entrou em trabalho de parto, tá tudo ok, não quer dizer que se você exercitar, o seu bebê vai nascer antes da mulher sedentária, tá? Pelo contrário. Então, são benefícios para o bebê. Os benefícios para a gravidez e para o bebê são tão grandes que hoje, né, já se sabe que todo mundo que não tem contraindicação, toda grávida que não tem contraindicação, deveria ser prescrito exercício para ela, igual se prescreve ferro endovenoso, ácido fólico ou o que quer que seja rotineiro na gravidez. Então, exercício é terapia, é tratamento, não é mais somente um hábito de vida saudável. Então, todas as mulheres sem contraindicações deveriam ser encorajadas a realizar exercícios físicos na gravidez. E eu fiquei refletindo se eu deveria trazer para vocês quais são essas contraindicações. E eu não vou trazer. Por quê? Porque a gente tem contraindicações relativas e a gente tem contraindicações absolutas. E cada caso tem que ser avaliado individualmente. O que eu posso falar para vocês é que, infelizmente, muitas mulheres são colocadas em repouso de maneira inadequada. Eu já tive pacientes que o médico falou que ela tinha que ficar de repouso porque o líquido tinha diminuído um pouco. Gente, repouso não se prescreve mais, está proscrito, quer dizer que não se deve prescrever repouso absoluto para a grávida mais. E repouso relativo? O que é repouso relativo? Eu já tive médicos que falaram assim, eu quero que você faça um repouso relativo, você não vai mais para a academia, você vai só fazer suas atividades diárias. Só que a paciente era uma fisioterapeuta que trabalhava o dia inteiro com idoso, em pé, fazendo exercício cardiovascular. Ela era fisioterapeuta cardiovascular. Tem senso isso? Não tem. Não tem lógica. Então, a gente viu lá no primeiro slide que existe diferença entre atividade física e exercício físico. Então, muitas vezes, tem mulheres que têm um nível de atividade física no seu dia a dia que é muito intenso. Uma plantonista fica o dia inteiro no hospital e vai para lá, para leito, de leito em leito, e sobe escada e desce escada. Ou, quem sabe, uma mulher que trabalha numa casa de família, que limpa, que cozinha o dia inteiro, aí ela é impedida de fazer exercício físico, mas não é impedida de mais nada. Não tem lógica. Agora, então tem situações que exigem mais restrição. Tem casos realmente na gravidez, por exemplo, que a mulher tem que suspender exercícios aeróbicos, como caminhada, esteira, bicicleta, natação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher que esteja grávida, por exemplo, de gêmeos ou de trigêmeos, com 30 semanas e que já está apresentando uma dilatação precoce do colo do útero. Essa pessoa não deveria fazer exercícios aeróbicos, caminhada, esses que eu falei. Mas não quer dizer que ela tem que ficar de repouso. O repouso absoluto não deve ser mais recomendado na gravidez, porque a mulher que fica parada no leito, que não levanta, que não movimenta, ela pode ter mais depressão, ela pode ter mais trombose, inclusive. Então, ela vai ter efeitos deletérios dessa imobilidade. Mas, Sabrina, e a pessoa que não pode fazer muito exercício porque está com a iminência de um parto prematuro, por exemplo? Aí, nós vamos chegar a alguns casos, a gente vai fazer exercícios de mobilidade, por exemplo, que seja no leito, ou que seja no ambiente da casa dela, ou até mesmo se ela estiver internada no ambiente hospitalar, com segurança. Mas movimento é vida. A gente não restringe movimento na gravidez. Então, essa questão da contraindicação, ela é muito específica, portanto, eu não trouxe nesse curso, mas eu quero trazer um alerta. Se o profissional que está te conduzindo te colocar de repouso, né, hoje já se sabe que esse repouso ele é proscrito.
E nós sabemos que nem todo mundo vai poder fazer exercícios aeróbicos e de fortalecimento, mas mesmo quando os exercícios aeróbicos de fortalecimento estiverem contraindicados, os exercícios de pelve podem ser feitos, de fortalecimento do assoalho pélvico, os exercícios de respiração, exercícios de mobilidade devem ser feitos. Então, se você recebeu uma contraindicação, a minha dica é: procure um profissional especializado em movimento humano para te orientar sobre o que você pode e o que você não pode fazer. O ideal é que os médicos tenham parcerias com profissionais do movimento, profissionais de educação física especializados nessa área, profissionais fisioterapeutas especializados, para que a gente não restrinja, né, a mulher a ponto dela não ter benefícios que são tão importantes para ela e para o bebê. Então, é óbvio que para liberação de exercícios físicos, a gente precisa que o médico ou o enfermeiro obstetra pré-natalista tenha liberado, porque esses profissionais vão estar ali fazendo o pré-natal de maneira adequada e vão identificar se aquela mulher tem ou não contraindicações específicas para a realização de exercícios. Qual seria a intensidade correta para se realizar exercícios físicos? Isso daqui é extremamente importante. Qual a dosagem que traz benefícios? Todos os consensos norte-americanos, canadenses, mundiais preconizam que nós façamos, não somente grávidas, tá? Mas aqui eu vou falar das grávidas. As grávidas façam pelo menos 150 minutos de exercícios por semana, certo? Esses exercícios preferencialmente vão incluir exercícios de força e exercícios aeróbicos se não tiver contraindicação. Então vamos imaginar que eu tenho uma gestante que faça, igual a que eu avaliei ontem, ela faz pilates 2 vezes na semana. O pilates dela é em torno de 50 minutos, então ela teve ali 100 minutos. Como ela já estava fazendo um exercício que engloba alongamento, fortalecimento, mobilidade, eu falei com ela, então vamos introduzir um exercício aeróbico. De que você gosta mais? Caminhada, bicicleta estacionária, o que é mais fácil para você fazer? Caminhada na rua ou na esteira, natação. Ela falou, certamente caminhada na rua. Eu falei, então você vai acrescentar pelo menos mais, eu coloquei para ela 50 minutos de exercícios aeróbicos para você chegar no mínimo recomendável. Então, você vai no Pilates 2 vezes por semana, você poderia fazer a caminhada pelo menos uma vez na semana a mais de 50 minutos. Agora, melhor ainda se você puder fazer todos os dias. Aí você faz o Pilates 2 vezes por semana e a caminhada, que seja 20, 30 minutos por dia, você faz como um complemento, né? Agora, tem pessoas que falam assim, eu faço 2 vezes por semana musculação, ou Pilates, por exemplo, 3 vezes por semana eu faço musculação e eu faço ainda yoga. Na hora que você vai ver, ela está fazendo 3 tipos de modalidades diferentes. Todos os dias da semana ela pratica exercício, mas não tem nenhum que é mais aeróbico. Aí eu sugiro que ela, de repente, faça uma troca dessa modalidade, tá? Porque o ideal é acumular 150, diversificando dentro das possibilidades o exercício. Não tem como diversificar? Faz o que for possível. Exercício é tão bom que, apesar dos maiores benefícios serem com pelo menos 150 minutos, qualquer dosagem já tem algum efeito. Então, eu só posso uma vez por semana, é melhor do que ficar parada. Agora, eu posso todos os dias, tem problema? Não. A gente só não recomenda que ultrapasse 1 hora de atividade contínua. Então, se você quer fazer 1 hora de musculação e 1 hora de caminhada, o ideal é que você tenha um intervalo entre esses 2 exercícios. Você pode fazer 1 hora de musculação de manhã, por exemplo, e 1 hora de caminhada à noite, né? Ou você se alimenta, faz um pequeno intervalo entre essas 2 modalidades, entre essas 2 atividades, para que você não desidrate, não fique sem alimentos durante muito tempo e praticando exercícios. Então, pelo menos 150 minutos por semana, podendo ser mais, o que é bom. Além disso, a intensidade adequada é a intensidade moderada. Como que eu sei disso? Essa intensidade moderada, eu vou mostrar para vocês aqui uma escala que chama escala de percepção de esforço, que vocês podem conhecer também como escala subjetiva de esforço ou escala de Borg.
tá? Essa é uma escala bastante útil para ser usada para mensurar a intensidade de exercícios aeróbicos. De repente, você está fazendo a caminhada e aí você pode olhar para essa escala, né, para ver qual que é a percepção sua de esforço durante essa caminhada. Então, vejam bem, uma grávida, ela deve ficar aqui, ó, no máximo no 14. Então, aqui em torno de 13, 14, que é o ligeiramente cansativo. Ela pode cansar, mas ela não pode cansar a ponto de ficar tão exausta que não vai nem conseguir falar uma frase. Tá bufando. Tá bufando. Aí ela não consegue falar uma frase, quer dizer que está cansativo demais e que ela tem que diminuir essa intensidade. Ou então, se ela fala assim, não, tô conversando no telefone sem parar e fazendo um exercício, quer dizer que está fácil ou muito fácil. Não é bom também. O ideal é que ela faça num ritmo que seja ligeiramente cansativo, entre 12 e 14 dessa escala, tá? Ah, mas isso não é subjetivo demais, não, Sabrina? Não. Os consensos todos mundiais recomendam essa escala aqui, junto com o teste da fala, que é isso que eu acabei de falar. Você tem que ser capaz de falar uma frase durante o seu exercício, desde que também mostre algum cansaço. Sua fala, ela não vai ficar igual como se você estivesse andando no shopping ou passeando só com o cachorro ali sem ritmo. Você precisa de ter um ritmo. Então, se alguém te ligar e você atender o telefone, a pessoa vai perceber que você está fazendo exercício, mas você tem que conseguir conversar com ela. Se você está com a fala tão entrecortada que você não está conseguindo nem conversar, você tem que diminuir sua intensidade. Então, as pessoas perguntam, qual que é a velocidade que eu posso fazer esteira? Não sei, porque essa velocidade ela vai ser determinada de acordo com cada indivíduo, com a percepção subjetiva. Então, eu posso ter uma gestante que está lá nos 7 km por hora, de boa, achando até leve. E posso ter uma gestante que está no 6, mas já está achando que está ligeiramente cansativo. Então, claro que isso vai depender do nível de atividade física anterior, do nível de condicionamento anterior. Por isso que a gente não determina a intensidade pela velocidade, por exemplo, e sim pela percepção subjetiva de esforço. E tem um outro método, algumas pessoas falam, eu estou usando frequencímetro e eu não estou passando de 140 batimentos por minuto, que é o cálculo da frequência cardíaca máxima, tá? Aí a pessoa que tem, às vezes a gente ainda vê médicos falando isso com os pacientes, não pode passar de 140. Só que isso, gente, é menos subjetivo do que isso, por incrível que pareça. Por quê? O que é a frequência cardíaca máxima? É um cálculo que a gente faz em que a gente pega o número 220, subtrai pela idade, tá? E a gente multiplica, a intensidade moderada seria mais ou menos 70% da frequência cardíaca máxima, que é 220 vezes menos a idade. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma gestante de 20 anos. 220 menos 20 dá 200, vezes 70% dá 140 batimentos por minuto. Então, uma gestante de 20 anos, eu poderia considerar que a frequência cardíaca máxima dela seria de 140. Mas e se essa gestante tiver 40 anos? Eu vou ter que pegar 220 menos 40, vai dar 180, e vou ter que multiplicar por 7. Então, eu já mudei essa frequência cardíaca máxima. Então, eu não posso dizer que todas as gestantes podem se exercitar até 140 batimentos por minuto. Por quê? Porque cada gestante tem uma idade diferente. Então, eu deveria considerar 70% da frequência cardíaca máxima, que é calculada pela fórmula 220 menos a idade. Precisa usar frequencímetro? Não. Precisa ficar medindo o batimento cardíaco? Não. Você pode usar a percepção subjetiva de esforço. Ah, Sabrina, mas eu quero. Se você quer, aí se você é uma pessoa que já é ativa, você poderia até chegar a 75%, até 80% em alguns casos da frequência cardíaca máxima. Mas se você é sedentária, você vai chegar ali no máximo a 70% da frequência cardíaca máxima. Sugestão, você pode conciliar o cálculo da frequência cardíaca com a escala de percepção subjetiva de esforço e também com o teste da fala, ficando mais
vamos dizer, entre aspas, presas à escala de percepção subjetiva do que a própria frequência cardíaca máxima. Qual é a melhor modalidade de exercício? O ideal é que a gente trabalhe fortalecimento, alongamento, mobilidade, estabilização, que são exercícios que trazem equilíbrio, né? E exercícios que trabalhem mais o condicionamento cardiovascular. Cada modalidade vai oferecer mais ou menos disso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, a musculação, ela trabalha muito a força, trabalha também o condicionamento, mas não trabalha tanto a mobilidade, a não ser que você inclua no início ou no final exercícios de mobilidade. Já o Pilates trabalha bastante mobilidade, bastante equilíbrio, estabilização, mas não trabalha tanto força, hipertrofia como a musculação pode trabalhar. A yoga trabalha estabilização, equilíbrio físico, emocional, mas não trabalha tanto hipertrofia muscular, por exemplo, como a musculação trabalha. Então, o que normalmente a gente faz? A gente deve avaliar cada gestante para identificar as demandas, as necessidades que são mais individuais para cada pessoa. Então, eu vou levar em consideração essas necessidades, mas vou levar em consideração também o desejo da mulher de fazer aquele exercício, a viabilidade. Não adianta, se ela tem um bom Pilates, mas que é longe da casa dela, ela não vai aderir. Ou às vezes a mulher não tem condição financeira de pagar uma academia, de pagar um Pilates, e aí a gente pode pensar em exercícios, por exemplo, como caminhada e uma ficha de fortalecimento que ela possa fazer em casa. A gente fazia muito isso em centros de saúde, às vezes fazia grupos de gestantes. O que não pode é ficar parada, a não ser, né, que você tenha uma contraindicação específica, igual eu falei, mesmo assim você não vai ficar em repouso. Existem exercícios que são importantes de você fazer. Então aqui eu ilustro, né, Pilates, que é um exercício indicado, né, nós temos a bicicleta estacionária, que também é indicada. Sabrina, e spinning, pode fazer? Spinning, se você faz num ambiente fechado, com muito calor, não é recomendável. Grávida tem que fazer em ambiente ventilado. Se você faz em turma, existe aquele caráter de vão lá, cada vez mais, é preciso ter atenção com a intensidade, porque a intensidade vigorosa não é indicada, a não ser que você seja uma atleta sob monitoramento, aí é outra história. Numa gravidez aqui da maioria que está aqui me ouvindo, né, que não é atleta, você não vai atingir intensidades mais altas. E aí o spinning pode te incentivar isso, tem que tomar um certo cuidado. Bicicleta, de preferência estacionária. Aqui mostrando a yoga, que é uma excelente prática, trabalha foco, concentração, equilíbrio, mas não recomendo como atividade única, porque ela não vai abordar tanto a parte cardiovascular aeróbica. Então, acho recomendável conciliar com outro tipo de exercício também. E ir usando novamente exercícios com peso livre. Às vezes um treino funcional, né, com o cuidado de respeitar a intensidade, especialmente se forem exercícios em grupo. Existem alguns cuidados que devem ser tomados para todas as modalidades. Então, sempre fazer exercício no ambiente arejado, hidratar-se adequadamente, alimentar-se adequadamente, evitar a manobra de valsa alta, que é quando você prende o ar, prende a respiração, você é mais leve que o evitar amplitudes não fisiológicas. O que seria isso? Aqueles alongamentos extremos, que você fica forçando a articulação. Pode alongar? Pode, mas evita ficar forçando. Isso não é nem só na gravidez. Mas na gravidez, a gente tem uma tendência dos tecidos estarem mais frouxos, vamos dizer assim, mais flexíveis. Então, você pode ter lesão se você forçar muito as articulações. Então, fazer alongamentos sem forçar. Incluir período de aquecimento e resfriamento. Então, você está fazendo a esteira lá, 7 km por hora, 6,5. Você não para de uma vez. Você vai diminuindo nos 2 últimos minutos, por exemplo, você vai diminuindo a velocidade aos poucos, né? Até que você para e aí respira fundo antes de você sair da esteira e já andar ali para fazer suas atividades, tá? Se você para de uma vez, você pode se sentir mal, ter uma queda de pressão, então vai voltando aos poucos, né? Ao repouso. Incorporar exercícios de fortalecimento aeróbico não são recomendáveis exercícios de grande impacto, salto, corrida. Quem já é corredor, teoricamente, pode continuar correndo.
Mas se você engravidou e está sedentário ou não corria e quer começar a correr, não é o período ideal para você começar a correr, tá? Mesmo as mulheres que já corriam, a gente sempre recomenda primeiro fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, fisioterapia pélvica. Por quê? A corrida, por ser de impacto, pode gerar uma certa sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Se seu assoalho pélvico estiver ótimo, ok. Mas se ele já tiver com alguma fraqueza, com algum fator predisponente para incontinência, para queda de bexiga, o ideal é que você cuide dele e evite esse exercício de alto impacto. Ele tá também exercício com risco de queda. Eu já vi pessoas pendurando naqueles aparelhos de pilates, né, fazendo exercícios que correm com risco de queda. Isso não é recomendável na gravidez. Ele tá para posição de barriga para cima, porque é prolongado, ou se você se sentir na condição após 20 semanas, porque essa posição útero está aqui aumentada a partir de 20 semanas, pode comprimir essa veia que leva o sangue das pernas para o coração. Então, você pode começar a sentir conflito, tá? Não quer dizer que você não possa fazer exercício nessa posição, pode, mas se você sentir mal, vira. E se você não sentir mal, faz uma repetição, depois vira de lá, faz outra e depois volta, ao invés de fazer 20, 30 minutos na posição para cima, depois de 20 semanas com o útero para mais aumentado. Da primeira metade da vez, não tem problema. Quando você interrompe, se você tiver muita falta de ar, que persiste, não resolve repor, você começar a ter dor torácica intensa, se você começar a ter contrações uterinas regulares, dolorosas do lado direito, se você apresentar sangue na linha vaginal, perda persistente de líquido na vagina, saindo bastante água, indicando ruptura das membranas, né, que é a ruptura da bolsa intermitente, tortura persistente ou bismar que não resolve em repouso. Então, nesses casos, você precisa interromper e procurar uma assistência mais imediata, tá? Eu vou disparar um vídeo para vocês sobre o que não fazer, né, em relação a exercícios para H. Boa, garoto. Mais 9, hein? Isso aí, sossega o quadril no banco. 7, 6. Vai, pode roubar, bora. Faz mais 4, eu sei contar. Mais 3. Vamos, moleza, chuta isso aí. Mais uma, mais uma. Aí. Veio desespero. Então, eu quase não consigo completar a série, né? Meu personal tá ali virando uma fadiga. Eu começo a querer prender o ar. Então, esse tipo de treino não é recomendado para gestante. Então, esse é um cuidado. Posso fazer banco extensor? Posso. No caso aqui, eu poderia diminuir a carga e fazer mais repetições, mantendo a respiração, né? Estaria tudo bem. Aqui, gente, é uma gestante com 37 semanas e ela estaria praticando crossfit. E parece assustador para muitas pessoas, né? Especialmente as que não praticam crossfit. Crossfit, o que acontece com ele? Né? Após fazer crossfit, fez um crossfit clássico, você não pode manter até o final do dia. Por quê? As pessoas têm muito caráter de competição, não é nem de competição entre elas, mas delas com elas mesmas, delas cada vez se superarem mais. Gravidez, pelos motivos que eu falei, né? Você tem que ter mais cuidado em relação a essa intensidade. Você não deve fazer exercícios de alto impacto até o final. Você deve evitar exercícios com risco de queda. Então, por exemplo, você vai pular numa caixa, saltar numa caixa, você pode cair, você pode torcer o pé, porque está mais instável, o equilíbrio mais prejudicado. Então, termina que você tem que adaptar tanto o crossfit que ele não vira crossfit mais. Mas algumas mulheres persistem na atividade sob orientação profissional, monitorando a intensidade, monitorando as modalidades de exercício dentro do crossfit. Então, não é um exercício que é habitual a gente liberar. Mas se a mulher já era praticante de crossfit, é necessário ter orientação profissional para que ela mantenha o exercício até o final, né? Eu, particularmente, sim, raramente vejo elas conseguindo ficar até o final, porque, como eu falei, você modifica tanto que deixa de ser crossfit.